nós, a palavra do Senhor diz que eis que deixo todas sobre a face da terra para alimento e as folhas de remédio. Alguém leu isso? Alguém viu que nós temos esse acesso, esse grande... Ele já deu, ele não vai dar de novo, porque ele já deu. Então, nós temos que trabalhar antes de nós ficarmos doentes. Bom, se um chá é bom, antes de eu ficar doente, uma camomila, que é um anti-inflamatório, toda a nossa alimentação, na realidade, ela é anti-inflamatória, então ela já cuida. Se eu der condições ao meu corpo se cura sozinho. Eu não preciso de remédio, mas eu tenho que trabalhar antes com alimentação adequada, uma modulação e trabalhar. Por quê? Deus fez o homem através da terra, o alimento todo é da terra. Então, nós temos todos os minerais, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, tudo dentro da nossa alimentação para o nosso corpo não ficar. Mas vem o quê? O sistema trazendo propagandas, TV, tudo trazendo o quê? Coisas fáceis. A mulher hoje, quase ela não vai ao fogão. É muito rápido, porque ela tem ministério para cuidar, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem escola, ela tem o trabalho dela. E o que é rápido? Chegou a hora do almoço. O que eu vou querer fazer? Coisas rápidas. Coisas rápidas. E o que acontece? Essas coisas rápidas, a mulher, ela tem a responsabilidade que ela está dando para a família dela, o que tem de nutrientes ali para os filhos crescerem. Entendeu? O que tem de nutrientes? Porque ele não vai ficar, não me faz mal isso. Mas não é, é o efeito cumulativo, você vai ficar ruim depois. Então, eu preciso saber a minha alimentação hoje, o meu almoço, o que houve de proteína, o que houve de nutrição nessa alimentação. Se foi assim, em vez em quando, tudo bem, mas sempre, nossa vida, ela tem sido envolvida nesse sistema. Ok? E aí você vai indo, vai atropelando, então você come por fome e não come para se alimentar o teu corpo. Porque ninguém estaria nem gordo, nem obeso, nem nada se alimentasse direito. Mas pelo cheiro, olha o portal, olha o ouvido, olha os seus olhos que vê, o sistema. Então, já vem vindo a TV, já vindo desde a minha avó dos primórdios, já vem vindo o que? Trazendo para dentro da nossa mesa. E o que foi esquecido? Tudo que Deus fez, que há sementes, que há sobre a face da terra, já foi esquecido isso. Então, nós estamos comendo o quê? Coisas industrializadas. O que é coisa industrializada? Tudo que tem etiqueta é industrializado. É rápido, ótimo, é saboroso? Opa! Com certeza, você come quase isso? Sim, e os nutrientes? Aí você vai crescendo assim, quando lá para os seus 25 anos começa a dar um piripaque, sabe? Igual uma peça vai danificando a outra, é igualzinho. Aí o teu corpo vai sentindo. É igual a pessoa que não toma água. Quantos litros de água um corpo humano? Ela precisa tomar 3 litros de água por dia, que ela tem responsabilidade. Nós somos o templo do Espírito de Deus, não somos? Então, eu tenho responsabilidade de hidratar o meu pâncreas, de hidratar o meu fígado, de hidratar os meus pulmões, hidratar os meus rins. Só eu posso fazer isso, só eu posso tomar água para hidratar. Então, meu organismo ele necessita da água, porque nós somos bioelétricos. E a água é o quê? Um condutor. Exato. Ok? Então, nós colocamos isso para dentro e precisamos hidratar as nossas células. E quem é responsável? Quem que vai colocar na minha boca? Ninguém vai me colocar na minha boca. E eu tenho que fazer isso. É pelo meu corpo. Porque o teu corpo, você não é teu mais assim que você aceitou o Senhor. Ele é o templo do Espírito. Você somente vai honrar. E como que você está honrando esse corpo, esse templo? Então, é pela água, pela alimentação, ok? E a parte mental. A palavra de Deus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo falou, nossa maior luta seria na mente. E a mente, conforme eu tenho uma mente acelerada, ou a ansiedade está além, eu preciso fazer um stop, um reset. Exatamente porque ele vai prejudicar o quê? O médico não diz isso, mas ele prejudica a minha microbiota do intestino. O nosso intestino, ele é o centro de toda a nossa saúde.
Então, por isso que nós somos alma, corpo e mente. Então, a própria mente, ela começa o quê? A bater meu corpo. Por exemplo, a minha mente acelerada, a minha mente ansiosa, eu não estou entregando, não estou fazendo esse princípio. É um princípio da palavra. Eu começo o quê? Danificar todos os meus micro-organismos que estão no meu organismo. Vai começar a abalar o meu sistema imunológico. Eu fico suscetível e vulnerável a doenças, porque baixou a minha imunidade. Ok? Aí eu tenho vazão. E se eu não cuidar da alma, do corpo e mente, o corpo eu cuido da alimentação, que ele é o resplendor da glória de Deus. A glória do Senhor manifesta no meu corpo. Por que eu estou trabalhando hoje mais com cristãos? E principalmente na área de libertação, porque precisa da santidade no seu corpo. É através da sua alimentação. Então, a tua libertação começa na mesa. Não adianta eu trabalhar ou operar libertando as pessoas. Quantas pessoas têm morrido antes do tempo? Elas têm se suicidado na realidade. É com a alimentação que não tem cuidado, porque vai adoecer. Esse corpo ele necessita de minerais, de vitaminas, que precisam para a sobrevivência. Então, por isso, quando você come certinho, quando você toma e tem os seus pensamentos ligados ao trono da graça, você caminha, você anda com saúde. Por isso que é muito ligado. Então, assim, o pai da medicina sempre dizia que a saúde e a doença está dentro do intestino. A vida e a morte está dentro do intestino. Então, eu preciso fazer uma modulação alimentar para que meu intestino, as bactérias, os micro-organismos do meu organismo se ressaltam e se estruturem em todo o sistema imunológico, vai estar bacana para defesas de vírus e bactérias externas. Toda doença autoimune, todos os vírus e bactérias, eles vão para o intestino primeiro, para depois para o seu organismo. Então, se você tiver boas bactérias de defesa no teu intestino, eles destroem as e nós nossas. temos que nos preparar, porque vai, né? Segundo profecias, tá vindo grande vírus aí, né? Maior do que o Covid. Então, nós temos que nos preparar, gente, com a alimentação, trabalhar com o nosso sistema imunológico para que se levante, para que haja defesas no nosso organismo. Deus está o quê? Chamando um exército. Um exército cheio de dores? Não. Doente? Não. Um exército na santidade para andar. E eu preciso do meu físico. Tudo, parte espiritual, a parte minha emocional, ela se relata no meu físico. Então, nós temos que cuidar do nosso físico, é porque é ali que vai resplandecer a glória do Senhor. Sim. Você mencionou que o corpo, ele se cura sozinho de algumas doenças. Como que isso acontece dentro do corpo, Kátia? Se o seu sistema imunológico estiver bem, suas bactérias, alimentação, através da sua alimentação, vai ajudar todo, porque assim, vamos lá, é um romance, mas é uma verdade. Nós somos 90% micro-organismos e 10% células. O que seriam células? Nossa pele, nossas vísceras e nossos órgãos, feitos de células. Micro-organismo, então 90%. Então, todo o nosso sistema é por micro-organismo. Então, somos cheios de bichinhos ali dentro. Então, se os comensais que nós temos desde a nossa criação, quando saímos da nossa mamãe e pegamos e pelo meio ambiente adquirimos essas bactérias que estão, esse micro-organismo, ele vai ajudar no teu sistema imunológico. Ok? Então, ele vai estar potencializado, então, rebate qualquer
tipo de doenças. E aí ele começa a se curar sozinho. Se eu tenho uma alimentação bacana, peguei uma gripe, por algum motivo. Só que a gripe, todo mundo acha ruim de pegar. Mas ela, se a gente for ver bem, é um momento que você libera bastante secreção, que às vezes está parada no seu pulmão. Você percebe assim, nossa, eu peguei uma gripe, mas estou expectorando muito forte, porque você está se limpando. Então, se você já tem uma alimentação bacana, toma bastante líquido, né? Tá com a sua parte mental toda equilibrada, o seu corpo mesmo se reestrutura. Por exemplo, uma febre. O que nós fazemos quando temos uma febre? Tomamos remédio. Remédio? Uhum. Por que não poderia assim? Se você sabe que a febre é porque teu sistema está rebatendo alguma bactéria que acabou de entrar, aí você vai e impede dela agir. Uhum. Então, antigamente, o que nós fazíamos? Era um banho mais morno, ok? Uhum. Para poder aliviar essa febre. Então, lógico que quando se ela chegar aos 39 graus, aí já porque a pessoa está com infecção, aí ela já virou paciente. Mas, enquanto não houver, principalmente crianças, que a gente puder dar banho, fazer aqueles programas que antigamente a gente fazia para baixar a febre. Então, o que nós temos que trabalhar é antes disso acontecer, ok? Se eu trabalho, o meu corpo, ele automaticamente consegue, pelo sistema imunológico, pela minha defesa, a se curar sozinho. Uhum. Se eu venho trabalhando com a minha alimentação, eu não vou ficar doente. Eu vou estar imune às bactérias e vírus. Sim, as pessoas que pegaram esse vírus, né, que teve passado, né? Uhum. O que aconteceu? Primeira coisa, o noticiário botou medo. Trabalhou com a parte mental. Uhum. Eu tive medo de pegar, lembra? Sim. Todo mundo começou a mostrar bastante coisa na TV, então o sistema veio para colocar medo. Então, o seu sistema imunológico já baixou, ok? Uhum. Então, você teve propensão a... É a hora de a gente estar trabalhando, orando, trabalhando com a nossa alimentação, com a nossa água em todo, para que o quê? Posso pegar? Pode, mas não vai acontecer. Não chega, porque o meu sistema imunológico ele vai trabalhar a favor do meu corpo. É quando você obter o medo, aí você começa a mudar a sua alimentação, né? É um portal? Você vai mudar, começa a ficar tenso, começa a ficar... Eu lembro na época, né? Todo mundo ficou desesperado e tudo Todo mais. mundo ficou assim. E foi sujo isso. Foi sujo, foi diabólico mesmo. Era para colocar medo. Uhum. Porque o medo, ele é um portal. Você abre um portal. Uhum. E nós não tivemos entendimento disso. Uhum. Então, depois, a gente começou... Muitas pessoas foram ceifadas, na realidade. O sistema imunológico estava ruim. A alimentação dessas pessoas estavam péssimas. Entendeu? A vida delas, o sedentarismo estava demais. Então, assim, muitas pessoas foram ceifadas. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Eu lembro de algumas pessoas que tiveram a vida ceifadas, e das pessoas que eu conheço, não tô falando aqui que isso é pra todos, mas que estiveram perto de mim, eu observo aí que eu conhecia eles, a vida deles, e eles realmente tinham uma vida assim, com a vida desregrada, tomava muito refrigerante, era muito... Aí você fala assim, o cristão, estava com infelizmente, obesidade. tem esse tipo de conotação, tipo assim, é o que entra, não é o que mata, é o que sai, ok? Você pode ver assim que a preocupação, crente come muito, porque não bebe, mas só come pode ser muito. isso, mas pode ser alguma outra coisa que já havia no corpo, sei lá, pode ser alguma Sim, doença. exatamente, Pode assim. pode ser várias coisas, né? Tem a genética, ok? Tem a genética. Ok, por exemplo, eu sou filha de cardiopatas, né, os dois, e diabetes. Ok, eu tenho? Não, porque se eu sei que tem uma linha lá atrás, eu vou me cuidar mais agora, Uhum. ok? Para não aderir isso, porque já sabe que tem o quê?
uma facilidade, mas eu posso interromper em mim. Uhum. O câncer, por exemplo, né? Se já tem na família, você vai cuidar para não... Exatamente, que aí você tem que começar- verificar as vitaminas, B12, a D3, tudo que ajuda o seu Uhum. sistema imunológico. Então, assim, lembra que eu falei sobre o seu sistema imunológico? Uhum. Quando ele está bacana, como que ele vai estar bacana? Eu tenho que trabalhar num conjunto integrativo, que é a alma, Verdade. corpo e eu, a mente, né, o espírito. Verdade. Você que está ouvindo aí, você lembra que eu falei que é algo que afeta o lado espiritual. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho dessa área, dessa parte espiritual e como que isso afeta o lado espiritual, né? E tudo isso que nós estamos falando aqui, eu gosto muito da forma que você trabalha, porque você vai pegar tudo, né? O corpo, a alma e o espírito. Se você vai procurar alguém ali para te ajudar, médico, por exemplo, ele vai tratar só do corpo. Então, se Isso, você for procurar um psicólogo, ele vai tratar ali das das emoções. emoções da área dele. Mas alguém que pegue e englobe tudo, né? E que comece ali da alimentação, que é algo muito importante, geralmente para mim é uma novidade que eu tô vendo. Mas é algo importante e que deveria ser mais propagado e a igreja deveria olhar mais para isso. Exatamente, principalmente a igreja em si, ela deve olhar, porque tem É. atrapalhado em si, em todos os Ô, sentidos. Kátia, às vezes dá a impressão, aí você pode me responder, que nós vamos no supermercado hoje e a gente não tem muita saída. Por exemplo, bom, tem lá o ambiente, as frutas, né? Tem a seção de carnes, padaria, tal. Só que a gente tem um costume e uma cultura de ir sempre naquelas mesmas coisas, né? Por exemplo, a cultura do brasileiro é arroz e feijão. Então, aí o pessoal fala assim: ah, eu não vivo sem arroz e feijão. Sem arroz e feijão não tem como. Brasileiro tem que ser arroz e feijão. Inclusive, quando o brasileiro sai para fora do país, não tem que ter arroz e feijão, não é verdade? E, bom, a gente entra no supermercado hoje, o que nós vamos fazer? Porque olha assim, parece que a gente não vê nada. Como escolher? É, bom, o que precisa mudar na gente primeiro? Não sei, como é que começa? É assim, é cultural, né? É cultural e a gente deixou o sistema tomar conta. Bom, os grãos, todos integrais, fazem parte de uma alimentação bíblica, ok? Arroz é natural? Bacana, ele está ensacado, tudo bem, ok? Mas ali ele não foi produzido, ele não foi feito, ok? Então, uma alimentação pronta, você entra dentro do mercado, ok. Você compra bolacha? Ok, E, ah, então. bolacha eu não como mais. Então assim, tem o hidrogenado, que é aqueles creme que tem dentro, então assim, você compra pelo portal. Os O olhos. Visão, a primeira coisa é isso, você entra no supermercado e pior ainda, se vai com fome, é pior ainda que você vai pegando, né? Então, assim, é lógico que tem celeiros ali a parte dos grãos que você vai. O que você não pode ir, o que você não deve ir, é nessa seção de prontos, tipo, a macarronada, você vai comprar o miojo lá, né? O miojo lá, né? As coisas industrializadas, que é tudo que é feito na realidade. As bolachas em si, que tem dado muito problema, entendeu? Porque assim, imagina, você está comendo um hidrolisado, que vitamina você tem? Aí eles colocam ali, que eles colocaram ali vitamina. Gente, pelo amor de Deus, para de ser enganado, né, gente? Até os rótulos estão nos enganando. Se a gente não perceber aqueles pequenininhos, as coisas certinhas que estão descritas ali, você é enganado. Então, assim, vai para a área que você deve ir, que é o hortifruti, entendeu? Então, hoje se abre mais mercado como farmácia, Uhum. tá? Os dois estão muito ligadinhos Sim. ali, entendeu? Porque é através da alimentação que você vai ficar doente. E é através da alimentação que a tua mente, ela vai começando a ficar obscura, ela vai começando a ficar cega. É através da alimentação. Que depois, quando você faz uma alimentação regrada e desintoxicação, você começa a ver, nossa, eu não percebi isso. Eu começo a ler a palavra, ela tem a revelação. Porque está começando a ser pela alimentação. Não tem jeito.
E Quer dizer que o o corpo... apóstolo Davi Rebolo, ele fala sobre isso, sobre a alimentação. Ele deixa ele bem claro exatamente esse tipo de alimentação. Se você não se santificar, não adianta santificar dentro da sua casa, mas se você não houver uma santificação através da sua alimentação, é a base de tudo. Então, precisamos. Nós sabemos o que não podemos, Rafael. Sabemos. Nós compramos por causa que nós compramos o que a mídia traz, o que o sistema traz para nós, entendeu? Mas a gente consegue o quê? Remover e substituir isso da nossa vida tranquilamente. O que a gente come no café da manhã, Rafael? O que nós comemos? Só amido e açúcar, se você for beber bem. Entendeu? Como que a alimentação, eu falando um pouquinho dessa desintoxicação, mas como que o nosso corpo causa intoxicação, na verdade? Vamos começar por como que ele causa essa intoxicação, na verdade, né? Através da alimentação. Primeira coisa, industrializado. Ok, seu corpo não foi projetado para ter uma alimentação industrializada, ok? Você foi colocando... Como que fica o corpo? Qual que é vamos dizer assim, a reação do corpo quando ele está intoxicado? Inflamado. E há algo muito importante e interessante que você comentou comigo, que é sobre o espírito de farmaqueia. Como isso tem prejudicado a vida cristã? Nós temos vivido sobre o quê? Um sistema, na realidade. Vamos falar de um posto de saúde, na realidade. Você vai ao posto de saúde, você tem ali um médico da família, ok? Eu vou citar os meus pais, ok? Então, ele tem o médico da família, então ele chega, vê o exame de sangue e ele já tem o quê? Um receituário pronto. Civastatina, vai falando todo o que ele precisa. Então, assim, olha que bacana. Kátia, olha que bacana, eu ganhei esses remédios. Olha o engano. Então, assim, vem o espírito de farmaqueia ali, controlando a parte do que? Indústria farmacêutica. Por quê? Ele vem tomando essa medicação, a confiança o quê? Naquela medicação. E aquela medicação mantém ele doente. Ele não morre, ele mantém ele doente. Entendeu? Então, existe a indústria farmacêutica, que ela tem o quê? Um principado ali da farmaqueia. Então, toda a medicação hoje, Deus não fez a medicação em si. Ele fez o quê? Todos os nutrientes dos nossos alimentos para quê? Que você cuidasse antes de você ficar doente. Para não depender disso. Então, as pessoas hoje, elas estão aqui. Qualquer coisa, tomam um remédio. É muito mais fácil. Mas eu tenho que lembrar o que ocasiona ele depois em meu corpo. O que ele vai ocasionar na minha mente, nas minhas emoções. Eu não estou preocupada, eu estou para tirar aqueles sintomas. Porém, quando você vai ficando velho e já houve uma vida sedentária, a tua alimentação em geral que não foi bacana, o que acontece? Você vai adoecer, seu corpo vai adoecer. E a área integrativa, ela vai trabalhar o quê? No equilíbrio alma, corpo e mente e trabalhar antes que você fique doente. Ok? É como um ortomolecular que hoje... A palavra mais não é o ortomolecular, mas integrativo. Ele vai cuidar antes. Então, o meu processo todo é cuidar de você antes de você adoecer. Porque se você virar um paciente, ficou doente e virou um paciente, aí você vai recorrer ao quê? Aos médicos e um remédio. Ok? Hoje a palavra do Senhor diz que eis que deixo todas sobre a face da terra para alimento e as folhas de remédio. Alguém leu isso? Alguém viu que nós temos esse acesso, esse grande... Ele já deu, ele não vai dar de novo, porque ele já deu. Então, nós temos que trabalhar antes de nós ficarmos doentes. Bom, se um chá é bom, antes de eu ficar doente, uma camomila, que é um anti-inflamatório, toda a nossa alimentação, na realidade, ela é anti-inflamatória, então ela já cuida. Se eu der condições ao meu corpo se cura sozinho. Eu não preciso de remédio. Mas eu tenho que trabalhar antes com alimentação adequada, uma modulação e trabalhar. Por quê? Deus fez o homem através da terra, o alimento todo é da
terra. Então, nós temos todos os minerais, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, tudo dentro da nossa alimentação para o nosso corpo não ficar. Mas vem o quê? O sistema trazendo propagandas, TV, tudo trazendo o quê? Coisas fáceis. A mulher hoje, quase ela não vai ao fogão. É muito rápido, porque ela tem ministério para cuidar, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem escola, ela tem o trabalho dela. E o que é rápido? Chegou a hora do almoço. O que eu vou querer fazer? Coisas rápidas. Coisas rápidas. E o que acontece? Essas coisas rápidas, a mulher, ela tem a responsabilidade que ela está dando para a família dela, o que tem de nutrientes ali para os filhos crescerem. Entendeu? O que tem de nutrientes? Porque ele não vai ficar, não me faz mal isso. Mas não é, é o efeito cumulativo, você vai ficar ruim depois. Então, eu preciso saber a minha alimentação hoje, o meu almoço, o que houve de proteína, o que houve de nutrição nessa alimentação. Se foi assim, em vez em quando, tudo bem, mas sempre, nossa vida, ela tem sido envolvida nesse sistema. Ok? E aí você vai indo, vai atropelando, então você come por fome e não come para se alimentar o teu corpo. Porque ninguém estaria nem gordo, nem obeso, nem nada se alimentasse direito. Mas pelo cheiro, olha o portal, olha o ouvido, olha os seus olhos que vê, o sistema. Então, já vem vindo a TV, já vindo desde a minha avó dos primórdios, já vem vindo o que? Trazendo para dentro da nossa mesa. E o que foi esquecido? Tudo que Deus fez, que há sementes, que há sobre a face da terra, já foi esquecido isso. Então, nós estamos comendo o quê? Coisas industrializadas. O que é coisa industrializada? Tudo que tem etiqueta é industrializado. É rápido, ótimo, é saboroso? Opa! Com certeza, você come quase isso? Sim, e os nutrientes? Aí você vai crescendo assim, quando lá para os seus 25 anos começa a dar um piripaque, sabe? Igual uma peça vai danificando a outra, é igualzinho. Aí o teu corpo vai sentindo. É igual a pessoa que não toma água. Quantos litros de água um corpo humano? Ela precisa tomar 3 litros de água por dia, que ela tem responsabilidade. Nós somos o templo do Espírito de Deus, não somos? Então, eu tenho responsabilidade de hidratar o meu pâncreas, de hidratar o meu fígado, de hidratar os meus pulmões, hidratar os meus rins. Só eu posso fazer isso, só eu posso tomar água para hidratar. Então, meu organismo ele necessita da água, porque nós somos bioelétricos. E a água é o quê? Um condutor. Exato. Ok? Então, nós colocamos isso para dentro e precisamos hidratar as nossas células. E quem é responsável? Quem que vai colocar na minha boca? Ninguém vai me colocar na minha boca. E eu tenho que fazer isso. É pelo meu corpo. Porque o teu corpo, você não é teu mais assim que você aceitou o Senhor. Ele é o templo do Espírito. Você somente vai honrar. E como que você está honrando esse corpo, esse templo? Então, é pela água, pela alimentação, ok? E a parte mental. A palavra de Deus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo falou, nossa maior luta seria na mente. E a mente, conforme eu tenho uma mente acelerada, ou a ansiedade está além, eu preciso fazer um stop, um reset. Exatamente porque ele vai prejudicar o quê? O médico não diz isso, mas ele prejudica a minha microbiota do intestino. O nosso intestino, ele é o centro de toda a nossa saúde. Então, por isso que nós somos alma, corpo e mente. Então, a própria mente, ela começa o quê? A bater meu corpo. Por exemplo, a minha mente acelerada, a minha mente ansiosa, eu não estou entregando, não estou fazendo esse princípio. É um princípio da palavra. Eu começo o quê? Danificar todos os meus micro-organismos que estão no meu organismo. Vai começar a abalar o meu sistema imunológico. Eu fico suscetível e vulnerável a doenças, porque baixou a minha imunidade. Ok? Aí eu tenho vazão. E se eu não cuidar da alma, do corpo e mente, o corpo eu cuido da alimentação, que ele é o resplendor da glória de Deus. A glória do Senhor manifesta no meu corpo. Por que eu estou trabalhando hoje mais com cristãos?
E principalmente na área de libertação, porque precisa da santidade no seu corpo. É através da sua alimentação. Então, a tua libertação começa na mesa. Não adianta eu trabalhar ou operar libertando as pessoas. Quantas pessoas têm morrido antes do tempo? Elas têm se suicidado na realidade. É com a alimentação que não tem cuidado, porque vai adoecer. Esse corpo ele necessita de minerais, de vitaminas, que precisam para a sobrevivência. Então, por isso, quando você come certinho, quando você toma e tem os seus pensamentos ligados ao trono da graça, você caminha, você anda com saúde. Por isso que é muito ligado. Então, assim, o pai da medicina sempre dizia que a saúde e a doença está dentro do intestino. A vida e a morte está dentro do intestino. Então, eu preciso fazer uma modulação alimentar para que meu intestino, as bactérias, os micro-organismos do meu organismo se ressaltam e se estruturem em todo o sistema imunológico, vai estar bacana para defesas de vírus e bactérias externas. Toda doença autoimune, todos os vírus e bactérias, eles vão para o intestino primeiro, para depois para o seu organismo. Então, se você tiver boas bactérias de defesa no teu intestino, eles destroem as e nós nossas. temos que nos preparar, porque vai, né? Segundo profecias, tá vindo grande vírus aí, né? Maior do que o Covid. Então, nós temos que nos preparar, gente, com alimentação, trabalhar com o nosso sistema imunológico para que se levante, para que haja defesas no nosso organismo. Deus está o quê? Chamando um exército. Um exército cheio de dores? Não. Doente? Não. Um exército na santidade para andar. E eu preciso do meu físico. Tudo, parte espiritual, a parte minha emocional, ela se relata no meu físico. Então, nós temos que cuidar do nosso físico, é porque é ali que vai resplandecer a glória do Senhor. Sim. Você mencionou que o corpo, ele se cura sozinho de algumas doenças. Como que isso acontece dentro do corpo, Kátia? Se o seu sistema imunológico estiver bem, suas bactérias, alimentação, através da sua alimentação, vai ajudar todo, porque assim, vamos lá, é um romance, mas é uma verdade. Nós somos 90% micro-organismos e 10% células. O que seriam células? Nossa pele, nossas vísceras e nossos órgãos, feitos de células. Micro-organismo, então 90%. Então, todo o nosso sistema é por micro-organismo. Então, somos cheios de bichinhos ali dentro. Então, se os comensais que nós temos desde a nossa criação, quando saímos da nossa mamãe e pegamos e pelo meio ambiente adquirimos essas bactérias que estão, esse micro-organismo, ele vai ajudar no teu sistema imunológico. Ok? Então, ele vai estar potencializado, então, rebate qualquer tipo de doenças. E aí, ele começa a se curar sozinho. Se eu tenho uma alimentação bacana, peguei uma gripe, por algum motivo. Só que a gripe, todo mundo acha ruim de pegar. Mas ela, se a gente for ver bem, é um momento que você libera bastante secreção, que às vezes está parada no seu pulmão. Você percebe assim, nossa, eu peguei uma gripe, mas estou expectorando muito forte, porque você está se limpando. Então, se você já tem uma alimentação bacana, toma bastante líquido, né? Tá com a sua parte mental toda equilibrada, o seu corpo mesmo se reestrutura. Por exemplo, uma febre. O que nós fazemos quando temos uma febre? Tomamos remédio. Remédio? Uhum. Por que não poderia assim? Se você sabe que a febre é porque teu sistema está rebatendo alguma bactéria que acabou de entrar, aí você vai e impede dela agir. Uhum. Então, antigamente, o que nós fazíamos? Era um banho mais morno,
ok? Para poder aliviar essa febre. Então, lógico que quando se ela chegar aos 39 graus, aí já porque a pessoa está com infecção, aí ela já virou paciente. Mas enquanto não houver, principalmente crianças, que a gente puder dar banho, fazer aqueles programas que antigamente a gente fazia para baixar a febre. Então, o que nós temos que trabalhar é antes disso acontecer. Ok? Se eu trabalho, o meu corpo, ele automaticamente consegue, pelo sistema imunológico, pela minha defesa, a se curar sozinho. Se eu venho trabalhando com a minha alimentação, eu não vou ficar doente. Eu vou estar imune às bactérias e vírus. Sim. As pessoas que pegaram esse vírus, né, que teve passado, né? O que aconteceu? Primeira coisa, o noticiário botou medo. Trabalhou com a parte mental. Eu tive medo de pegar, lembra? Sim. Todo mundo começou a mostrar bastante coisa na TV, então o sistema veio para colocar medo. Então, o seu sistema imunológico já baixou. Ok? Então, você teve propensão a... É hora de a gente estar trabalhando, orando, trabalhando com a nossa alimentação, com a nossa água em todo, para que o quê? Posso pegar? Pode, mas não vai acontecer. Não chega. Por quê? O meu sistema imunológico ele vai trabalhar a favor do meu corpo. É quando você obter o medo, aí você começa a mudar a sua alimentação, né? É um portal? Você vai mudar, começa a ficar tenso, começa a ficar... Eu lembro na época, né? Todo mundo ficou desesperado e tudo Todo mais. mundo ficou assim. E foi sujo isso. Foi sujo, foi diabólico mesmo. Era para colocar medo. Porque o medo, ele é um portal. Você abre um portal. E nós não tivemos entendimento disso. Então, depois, a gente começou... Muitas pessoas foram ceifadas, na realidade. O sistema imunológico estava ruim. A alimentação dessas pessoas estavam péssimas. Entendeu? A vida delas, o sedentarismo estava demais. Então, assim, muitas pessoas foram ceifadas. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. Eu lembro de algumas pessoas que tiveram a vida ceifadas, e das pessoas que eu conheço, não tô falando aqui que isso é pra todos, mas que estiveram perto de mim, eu observo aí que eu conhecia eles, a vida deles, e eles realmente tinham uma vida assim, com a vida desregrada, tomava muito refrigerante, era muito... Aí você fala assim, o cristão, infelizmente, tem esse tipo de conotação, tipo assim, o que entra não é o que mata, é o que sai, ok? Você pode ver assim que a preocupação, e crente come muito, porque não bebe, mas come muito. Só pode ser isso, mas pode ser alguma outra coisa que já havia no corpo, sei lá, pode ser alguma doença. Exatamente. Pode ser várias coisas, né? Tem a genética, ok? Tem a genética. Ok, por exemplo, eu sou filha de cardiopatas, né, os dois, e diabetes. Ok, eu tenho? Não, porque se eu sei que tem uma linha lá atrás, eu vou me cuidar mais agora, ok? Para não aderir isso, porque já sabe que tem o quê? Uma facilidade, mas eu posso interromper em mim. O câncer, por exemplo, né? Se já tem na família, você vai cuidar para não... Exatamente, que aí você tem que verificar as vitaminas, B12, a D3, tudo que ajuda o seu sistema imunológico. Então, assim, lembra que eu falei sobre o seu sistema imunológico? Quando ele tá bacana, como que ele vai estar bacana? Eu tenho que trabalhar num conjunto integrativo, que é a alma, corpo e a mente, né? O espírito. Verdade. Você que tá ouvindo aí, você lembra que eu falei que é algo que afeta o lado espiritual. Nós vamos se aprofundar mais um pouquinho dessa parte espiritual e como que isso afeta o lado espiritual, né? E tudo isso que nós estamos falando aqui, eu gosto muito da forma que você trabalha, porque você vai pegar tudo, né? O corpo, a alma e o espírito. Se você vai procurar alguém ali para te ajudar, médico, por exemplo, ele vai tratar só do corpo.
Então, se Isso. você for procurar um psicólogo, ele vai tratar ali Das das emoções. emoções da área dele. Mas alguém que pegue e englobe tudo, né? E que comece ali da alimentação, que é algo muito importante, geralmente para mim é uma novidade que eu tô vendo. Mas é algo importante e que deveria ser mais propagado e a igreja deveria olhar mais para isso. Exatamente, principalmente a igreja em si, ela deve olhar, porque tem É. atrapalhado em si, em todos os Mas, ô sentidos. Kátia, às vezes dá a impressão, aí você pode me responder, que nós vamos no supermercado hoje e a gente não tem muita saída. Por exemplo, bom, tem lá o ambiente das frutas, né? Tem a seção de carnes, padaria, tal. Só que a gente tem um costume e uma cultura de ir sempre naquelas mesmas coisas, né? Por exemplo, a cultura do brasileiro é arroz e feijão. Então, aí o pessoal fala assim: ah, eu não vivo sem arroz e feijão. Sem arroz e feijão não tem como. Brasileiro tem que ser arroz e feijão. Inclusive, quando o brasileiro sai para fora do país, não, tem que ter arroz e feijão, não é verdade? E, bom, a gente entra no supermercado hoje, o que nós vamos fazer? Porque olha assim, parece que a gente não vê nada. Como escolher? É, bom, o que precisa mudar na gente primeiro? Não sei, como é que começa? É assim, é cultural, né? É cultural e a gente deixou o sistema tomar conta. Bem, incrível que pareça, assim, quem mais tem, assim, conectado com a minha vida, apesar que o senhor falou que as pessoas queriam se conectar, teriam chamado, Uhum, principalmente na área da libertação. Então, assim, tem as pessoas que vou falar de um modo geral e depois vou citar algumas pessoas, têm aberto o profético. Então, assim, o líder ou o pastor que já trabalha na área de libertação, quando ele trabalha, eu trabalho com ele na mentoria, uhum. isso começa a se abrir melhor. Então, os seus 5 sensoriais, eles se abrem. Você fala, mas o que tem a ver? Nossa, tem tudo. Você começa a ver realmente que você precisa e a sensibilidade fica bem maior. O seu profético se abre melhor, a sua visão também é mais perfeita. A direção de Deus no discernimento, ela é muito mais aberta. Uhum. Então, o corpo, ele tem toda a ligação da alma e da mente. Essa questão por exemplo, do espírito, da alma e do corpo. Você poderia trazer uma explicação de como essa mensagem é transmitida e como nosso corpo recebe essa mensagem? Olha, a alimentação, por exemplo, eu vou ter que falar de alimentação. Não tem jeito. Deixa eu ver como que eu vou falar. Peraí. Estruturar equilibrar toda a parte do nosso corpo em santidade. Porque o Senhor pede a santidade. E nisso é um complemento da alma que vai ligar as suas emoções, né? Porque nós somos um todo. Então, nisso engloba também todas as vitaminas do nosso corpo que ele transmite, os nossos minerais que transmite, que nos ajuda a parte do sistema hormonal e do nosso sistema imunológico, que aí vai nos fortificar a parte espiritual também, a nossa alma e o nosso espírito. Né? Você acha que isso que nós vamos falar, que ele bloqueia a comunicação entre o espírito com a alma e o corpo? Olha, é engraçado, parecia que não. Quando eu comecei a trabalhar e a verificar essa parte, né? Mas olha, como tem aberto, as pessoas têm tido, assim, testemunho de como tem aberto e como influencia. E como, assim, você tem os sentidos mais abertos em todos os sentidos. Uhum. Então, o seu espiritual, seu discernimento, seu profético, ele ativa. Mas isso aqui que a gente vai falar, se a pessoa ela não mantém uma vida dessa forma, vai acabar prejudicando. Porque a gente ora, saindo da nossa boca, o Senhor ouve. Mas quando nós queremos se aprofundar mais, querer ouvir a voz de Deus, ter mais uma profundidade,
Se nós não observarmos essas questões que nós vamos falar aqui, acaba atrapalhando um pouquinho, né? A nossa... Olha, depois que você faz, você fala assim que não é o pouquinho, não. Você vai ver que é o bastante. Mas É só depois que incrível. você Que você observa, que você começa a exatamente, executar. depois aí você observa porque abre em você. Aí você sente realmente o que as pessoas têm me relatado. Nossa, abriu, que nem a Denise de Goiânia, né? Então ela mesma falou assim: olha, o que aconteceu? Comecei a fazer porque eu dei um chamado e Deus começou a me cobrar a um alinhamento. E quando houve esse alinhamento, o meu profético, os meus sonhos hoje, totalmente profético. Uhum. Então, ela disse que a parte sensorial dela está totalmente aberta, em todos os sentidos. Até o falar em línguas dela teve outra conotação na vida dela. E isso aqui é para alguém que profeta, pastores, ou é para todos os cristãos? Olha, todos nós somos chamados, ok? Todos nós. Então, nós não podemos, assim, não adianta, assim, jogar por um líder ou para um pastor, sendo que o Senhor nos chamou. Lógico que tem determinada área que vai ser o que é mais ativa. Então, assim, o que tem mais vindo são líderes, pastores, bispos, me procurando exatamente para que haja essa ativação maior. Eles já trabalham na área, entendeu? Uhum. Mas eles já operam nessa área. Mas quando trabalham, fazem esse tipo de mentoria, o que acaba acontecendo? A abertura é maior. A falta disso aqui, você acredita que o inimigo ele tem cauterizado a mente das pessoas? Totalmente. Usado? Porque Totalmente. nós vemos muitas pessoas que estão com problemas com depressão, ansiedade. Por exemplo, eu vejo muitos comentários de pessoas que não conseguem orar, pessoas que não têm forças, pessoas que não têm energia. Então, muitas pessoas aprisionadas. E acho que o inimigo usa dessa forma para... Aí já afeta o lado maligno ainda da pessoa. Pode Sim, com acontecer. certeza. É engraçado porque assim, a pessoa acha que é alguma coisa do corpo ou é alguma coisa maligna, mas ela não olha o que está vindo atrás dela, entendeu? O que está... porque é como se fosse assim, algo silencioso. Você não vai deixar sempre a parte do corpo para trás. Você está cuidando do seu espiritual. Aí você começa a fazer jejum, você começa a entrar numa santidade, separando tudo para operar no dom que o Senhor tem preparado, os teus desígnios para poder. E o que tem acontecido tão silenciosamente tem o quê? Vamos dizer, obstruído a parte da mente, da memória, e ela não opera na intensidade que deveria operar. Uhum. E isso voga muito na parte da santificação também. Porque o Senhor fala da santificação da alma, do corpo e da mente. Isso que Paulo fala, né? Exatamente. Que seu corpo, alma e espírito Exato. sejam encontrados perfeitos. Exatamente. Esse trabalho que você faz, Kátia, eu acho muito interessante porque é algo que envolve tudo, né? Não só você não cuida, acaba ali entrando na área da libertação, que é uma parte só da libertação, né? Então, eu acho interessante porque é algo integrativo, que pega tudo, que pega o corpo, alma e espírito. Isso. E há algo muito importante e interessante que você comentou comigo, que é sobre o espírito de farmaqueia. Uhum. Como isso tem prejudicado a vida cristã? Nós temos vivido sobre o quê? Um sistema, na realidade. Vamos falar de um posto de saúde, na realidade. Você vai ao posto de saúde, você tem ali um médico da família, ok? Eu vou citar os meus pais, ok? Então, ele tem o médico da família, então ele chega, vê o exame de sangue e ele já tem o quê? Um receituário pronto. Civastatina, vai falando todo o que ele precisa. Então, assim, olha que bacana. Kátia, olha que bacana, eu ganhei esses remédios. Olha o engano. Então, assim, vem o espírito de farmaqueia ali, controlando a parte do que? Indústria farmacêutica. Por quê? Ele vem tomando essa medicação, a confiança o quê? Naquela medicação. E aquela medicação mantém ele doente.
ele não morre, ele mantém ele doente, entendeu? Então, existe a indústria farmacêutica, que ela tem o quê? Um principado ali, da farmaqueia. Então, toda a medicação hoje, Deus não fez a medicação em si, ele fez o quê? Todos os nutrientes dos nossos alimentos para quê? Que você cuidasse antes de você ficar doente, para não depender disso. Então, as pessoas hoje, elas estão aqui, qualquer coisa, tomam um remédio. É muito mais fácil, mas eu tenho que lembrar o que ocasiona ele depois em meu corpo. O que ele vai ocasionar na minha mente, nas minhas emoções. Eu não estou preocupada, eu estou para tirar aqueles sintomas. Porém, quando você vai ficando velho e já houve uma vida sedentária, a tua alimentação em geral que não foi bacana, o que acontece? Você vai adoecer, seu corpo vai adoecer. E a área integrativa, ela vai trabalhar o quê? No equilíbrio alma, corpo e mente e trabalhar antes que você fique doente. Ok? É como um ortomolecular que hoje a palavra mais não é o ortomolecular, mas integrativo. Ele vai cuidar antes. Então, o meu processo todo é cuidar de você antes de você adoecer. Porque se você virar um paciente, ficou doente e virou um paciente, aí você vai recorrer ao quê? Aos médicos e um remédio. Ok? Hoje a palavra do Senhor diz que eis que deixo todas sobre a face da terra para alimento e as folhas de remédio. Alguém leu isso? Alguém viu que nós temos esse acesso, esse grande... Ele já deu, ele não vai dar de novo porque ele já deu. Então, nós temos que trabalhar antes de nós ficarmos doentes. Bom, se um chá é bom antes de eu ficar doente... Uma camomila, que é um anti-inflamatório. Toda a nossa alimentação, na realidade, ela é anti-inflamatória. Então, ela já cuida. Se eu der condições ao meu corpo se cura sozinho. Eu não preciso de remédio. Mas eu tenho que trabalhar antes com alimentação adequada, uma modulação. E trabalhar. Por quê? Deus fez o homem através da terra. O alimento todo é da terra. Então, nós temos todos os minerais, vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, tudo dentro da nossa alimentação para o nosso corpo não ficar. Mas vem o quê? O sistema trazendo propagandas, TV, tudo trazendo o quê? Coisas fáceis. A mulher hoje, quase ela não vai ao fogão. É muito rápido, porque ela tem ministério para cuidar, ela tem filhos, ela tem marido, ela tem escola, ela tem o trabalho dela. E o que é rápido? Chegou a hora do almoço. O que eu vou querer fazer? Coisas rápidas. Coisas rápidas. E o que acontece? Essas coisas rápidas, a mulher, ela tem a responsabilidade que ela está dando para a família dela, o que tem de nutrientes ali para os filhos crescerem. Entendeu? O que tem de nutrientes? Porque ele não vai ficar, não me faz mal isso. Mas não é, é o efeito cumulativo, você vai ficar ruim depois. Então, eu preciso saber a minha alimentação hoje, o meu almoço, o que houve de proteína, o que houve de nutrição nessa alimentação. Se foi assim, em vez em quando, tudo bem, mas sempre, nossa vida, ela tem sido envolvida nesse sistema. Ok? E aí você vai indo, vai atropelando, então você come por fome e não come para se alimentar o teu corpo. Porque ninguém estaria nem gordo, nem obeso, nem nada se alimentasse direito. Mas pelo cheiro, olha o portal, olha o ouvido, olha os seus olhos que vê, o sistema. Então, já vem vindo a TV, já vindo desde a minha avó dos primórdios, já vem vindo o que? Trazendo para dentro da nossa mesa. E o que foi esquecido? Tudo que Deus fez, que há sementes, que há sobre a face da terra, já foi esquecido isso. Então, nós estamos comendo o quê? Coisas industrializadas. O que é coisa industrializada? Tudo que tem etiqueta é industrializado. É rápido, ótimo, é saboroso? Opa! Com certeza, você come quase isso? Sim, e os nutrientes? Aí você vai crescendo assim, quando lá para os seus 25 anos começa a dar um piripaque, sabe? Igual uma peça vai danificando a outra, é igualzinho. Aí o teu corpo vai sentindo. É igual a pessoa que não toma água. Quantos litros de água um corpo humano?
ela precisa tomar 3 litros de água por dia, que ela tem responsabilidade. Nós somos o templo do Espírito de Deus, não somos? Então, eu tenho responsabilidade de hidratar meu pâncreas, de hidratar o meu fígado, de tratar os meus pulmões, hidratar os meus rins. Só eu posso fazer isso, só eu posso tomar água para hidratar. Então, meu organismo ele necessita da água, porque nós somos bioelétricos. E a água é o quê? Um condutor. Exato. Ok? Então, nós colocamos isso para dentro e precisamos hidratar as nossas células. E quem é responsável? Quem que vai colocar na minha boca? Ninguém vai me colocar na minha boca. E eu tenho que fazer isso. É pelo meu corpo. Porque o teu corpo, você não é teu mais assim que você aceitou o Senhor. Ele é o templo do Espírito. Você somente vai honrar. E como que você está honrando esse corpo, esse templo? Então, é pela água, pela alimentação, ok? E a parte mental. A palavra de Deus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Paulo falou, nossa maior luta seria na mente. E a mente, conforme eu tenho uma mente acelerada, ou a ansiedade está além, eu preciso fazer um stop, um reset. Exatamente porque ele vai prejudicar o quê? O médico não diz isso, mas ele prejudica a minha microbiota do intestino. O nosso intestino, ele é o centro de toda a nossa saúde. Então, por isso que nós somos alma, corpo e mente. Então, a própria mente, ela começa o quê? A bater meu corpo. Por exemplo, a minha mente acelerada, a minha mente ansiosa, eu não estou entregando, não estou fazendo esse princípio. É um princípio da palavra. Eu começo o quê? Danificar todos os meus micro-organismos que estão no meu organismo. Vai começar a abalar o meu sistema imunológico. Eu fico suscetível e vulnerável a doenças, porque baixou a minha imunidade. Ok? Aí eu tenho vazão. E se eu não cuidar da alma, do corpo e mente, o corpo eu cuido da alimentação, que ele é o resplendor da glória de Deus. A glória do Senhor manifesta no meu corpo. Por que eu estou trabalhando hoje mais com cristãos? E principalmente na área de libertação. Porque precisa da santidade no seu corpo. É através da sua alimentação. Então, a tua libertação começa na mesa. Não adianta eu trabalhar ou operar libertando as pessoas. Quantas pessoas têm morrido antes do tempo? Elas têm se suicidado na realidade. É com a alimentação que não tem cuidado, porque vai adoecer. Esse corpo ele necessita de minerais, de vitaminas, que precisam para a sobrevivência. Então, por isso, quando você come certinho, quando você toma e tem os seus pensamentos ligados ao trono da graça, você caminha, você anda com saúde. Por isso que é muito ligado. Então, assim, o pai da medicina sempre dizia que a saúde e a doença está dentro do intestino. A vida e a morte está dentro do intestino. Então, eu preciso fazer uma modulação alimentar para que meu intestino, as bactérias, os micro-organismos do meu organismo se ressaltam e se estruturem em todo o sistema imunológico, vai estar bacana para defesas de vírus e bactérias externas. Toda doença autoimune, todos os vírus e bactérias, eles vão para o intestino primeiro, para depois para o seu organismo. Então, se você tiver boas bactérias de defesa no teu intestino, eles destroem as e nós nossas. temos que nos preparar, porque vai, né? Segundo profecias, tá vindo grande vírus aí, né? Maior do que o Covid. Então, nós temos que nos preparar, gente, com a alimentação, trabalhar com o nosso sistema imunológico para que se levante, para que haja defesas no nosso organismo. Deus está o quê? Chamando um exército. Um exército cheio de dores? Não. Doente? Não. Um exército na santidade para andar. E eu preciso do meu físico. Tudo, parte espiritual, a parte minha emocional, ela se relata no meu físico. Então, nós temos que cuidar do nosso físico, é porque é ali que vai resplandecer a glória do Senhor. Sim. Gostou desse corte?
Quer assistir o vídeo completo? Então clique aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e assista.